Hoje nós escolhemos compartilhar com os irmãos um pensamento, fazendo um breve contraste entre Leônidas e Gideão. A história muitas vezes tem honrado a memória de pessoas que arriscaram a sua vida para garantir a liberdade da sua família, a segurança da sua cidade, a prosperidade do seu povo. E veio ao meu coração fazer um simples contraste entre essas duas pessoas tão conhecidas e que têm uma história que pode ser comparada, se não pelas suas similitudes, ao menos pelos seus contrastes. Antes, contudo, eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia gentilmente na primeira epístola de João, no capítulo 4, e nós vamos ler também o versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tão breve este versículo, nós poderíamos repeti-lo e quem sabe você pudesse ler em voz alta juntamente comigo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. A vida cristã, queridos irmãos, ela se constitui de alegrias. Nós desfrutamos o prazer da presença e da companhia de Jesus. Frequentemente eu sinto a presença de Jesus em mim, às vezes no ambiente onde eu estou, às vezes sozinho aqui na igreja. Já desfrutei dessa presença viajando, dirigindo o carro, e de repente eu noto que a presença do Senhor inunda o lugar onde eu estou. Nós também somos tão abençoados pela palavra de Deus, incomparável, pela certeza de ter os pecados perdoados, o que é maravilhoso, e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Muitas vezes nós também tivemos doenças curadas. Eu já experimentei várias vezes o poder curador de Jesus na minha vida. Entretanto, irmãos, em meio a essas bênçãos, não é raro que aconteçam problemas, dificuldades. Agora mesmo nós temos pessoas da igreja que estão com um problemão na frente que ainda não sabem o que vão fazer. E o problema de um, que para ele pode ser tão grave, para o outro pode não parecer, porque cada um tem uma realidade. Mas eu fiquei contente quando nesta manhã uma pessoa da juventude da igreja compartilhou comigo e com a pastora uma vitória que teve, talvez para alguém simples, mas para o jovem importante. Trouxe sossego à sua vida, trouxe quietude. Irmãos, nesses dias de dificuldade, de tribulação, nós olhamos para o lado, esperamos ver alguém em quem nos inspirar. E Leônidas e Gideão, com certeza, são pessoas que podem trazer, sim, uma inspiração para a nossa vida. Gideão viveu mais ou menos no século 11 antes de Cristo, aproximadamente, no tempo dos juízes, mais ou menos 1200, 1100 antes de Cristo. E Leônidas viveu por volta do século 5 antes de Cristo. Então, uma diferença aí de aproximadamente 700 anos. Olha o que acontecia com Leônidas. O Império Aquemênida, mais conhecido como o primeiro Império Persa, saía da Pérsia, que hoje nós conhecemos como o Irã.
atravessava toda aquela região que hoje está o Iraque, a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e então mergulhava no continente grego, na Grécia continental. E paulatinamente as cidades iam sucumbindo ao poder do Império Persa. Isso em 492 a.C. E as fronteiras iam sido empurradas e o Império Persa arrastando cada vez mais as cidades para debaixo da sua autoridade. 700 anos antes, irmãos, o povo de Israel sofria um problema parecido, porque vinha também do Oriente, povos do Oriente e também os moabitas, e davam contra as cidades de Israel, sufocando, estrangulando. A palavra de Deus diz que a situação se tornava cada dia mais terrível, a ponto que o povo do Senhor cavou as covas que estão nos montes, as cavernas, edificou fortificações, porque já não sabia mais o que fazer. Então note que nós temos dois povos atravessando grandes dificuldades, sucumbindo ao poder do inimigo, até que essas duas nações tiveram que fazer uma escolha. Nós vamos aceitar a imposição do inimigo? Nós vamos aceitar sermos continuadamente derrotados, oprimidos, extorquidos, explorados? Ou nós vamos reagir e vamos lutar? Queridos irmãos, o crente e toda pessoa terá um dia na sua vida que ela vai precisar decidir. Ou eu vou sucumbir, vou fracassar, vou me deixar levar pela correnteza, ou eu vou me levantar. Eu vou ser dominado continuamente pelo pecado, pelo vício, pela rebelião contra Deus e a sua palavra, ou eu vou me posicionar. Eu vou me entregar ao controle da doença e entregar as rédeas da minha vida para remédios? Porque muita gente prefere tomar continuamente remédios, tornando-se hipocondríaco, continuamente dependente psicologicamente do uso de fármacos, achando que isso resolve a sua vida. É isso que eu vou fazer, ou eu vou adotar uma dieta sadia, uma vida sadia, eu vou me levantar como ser humano livre e vou viver em plenitude aquilo que Deus tem para mim. Eu vou me entregar à pobreza, ao fracasso, à ruína, à derrota, ou eu creio que Deus é poderoso na minha vida para fazer infinitamente mais, além de tudo isso que eu penso e peço. E vou ser uma pessoa próspera, abençoada, e ainda darei testemunho que Deus fez isso na minha vida. Qual vai ser a minha escolha e como é que eu vou fazer isso? E Gideão se levanta, e Leônidas também. E cada um a seu tempo e a seu modo decidem que não, o inimigo não vai mais prosperar contra a sua vida. E cada um estabelece um campo de batalha. Gideão, num vale, perto do outeiro de Moré. Ali vai ser o lugar decisivo da sua vida e daqueles que o seguem. E Leônidas escolhe as Termópilas. Esse vai ser o lugar, o seu campo de batalha. Notem que é uma decisão. Eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou caminhar contra o inimigo. E não eram inimigos simples nem fracos. Gideão lutaria contra 135 mil soldados. Leônidas contra 200 mil. Pode parecer que há uma vantagem a favor de Gideão, mas é uma vantagem que precisa ser melhor observada, porque Gideão já estava no Oriente Médio, e as tropas que vinham do Oriente e também
as nações moabitas eram praticamente vizinhas, enquanto que Leônidas se enfrentava um exército maior, com 65 mil homens a mais, enfrentava um exército que talvez já estivesse cansado, porque eles vinham a pé, desde o Oriente, desde o lugar onde hoje é o Irã, atravessavam o Iraque, a Turquia, caminhavam para a Europa Oriental e desciam para a Grécia continental caminhando, carregando seus apetrechos, suas armas. Então nós podemos pensar em dois homens enfrentando no seu horizonte uma guerra que poderia parecer perdida. Cada um deles vai adotar uma estratégia. Será que o Senhor pode nesta manhã nos dar uma estratégia que nos leve à vitória? Que nos faça superar os obstáculos? Eu creio, aleluia, porque o Senhor nos trouxe para isso, para liberar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, para a sua vida, para a minha família, para o meu ministério, para a sua empresa, para a sua casa. Olha a ideia de Gideão, tendo somente 300 homens, ele concebe uma estratégia. Ele divide o seu grupo, que já é pequeno, em 3 esquadrões de 100 homens cada. E diz, cada um leve a sua espada, leve também um cântaro de barro, e dentro do cântaro uma tocha acesa. E diferente do que normalmente se faz, que é atacar pela madrugada, pela manhã, nós atacaremos na primeira vigília da noite. Olha só, nós vamos nos antecipar ao inimigo. Perceberam, irmãos? Quem sabe está se levantando uma tormenta contra a sua vida, e o Senhor te trouxe aqui para te dizer, nós vamos nos antecipar. Aleluia! O inimigo achava que seria atacado pela manhã. Gideão falou, não, nós vamos na primeira vigília da noite. E todo aquele arraial com 135 mil homens e seus chefes, Seba e Salmuna, estão descansando, dormindo e já se preparando para uma noite que pensavam ser de descanso, para partirem para a batalha no dia seguinte. Em vez disso, lá vem Gideão com 3 colunas, cada uma com 100 homens, com as suas espadas, e dentro do cântaro uma tocha acesa, e ao sinal de Gideão, eles quebram aqueles cântaros, já estando em cima do inimigo que dormia, e quebram aqueles cântaros, e aparece a tocha acesa, e eles gritam, espada do Senhor e de Gideão. Aleluia! Que visão maravilhosa, a visão da coragem, a visão da pessoa que não sabe o que vai acontecer, mas que decidiu, dominado não serei mais, não aceitarei mais a ruína. E eles quebram aquelas peças de barro, aqueles vasos são estilhaçados, e depois daquele barulho, daquele ruído, surgem aquelas tochas, e aquele grito de guerra de quem já saiu de casa mais do que vencedor. Porque a pessoa mais que vencedora não é aquela pessoa que cogita da vitória ou da derrota, é a pessoa que tem certeza do que fará, independente do que vai acontecer. Aleluia! Assim somos nós. Nem sabemos se seremos curados, se prosperaremos, mas de uma coisa nós sabemos: estamos caminhando para o céu e nós não recuaremos. Nós não somos dos que ficam para trás. Aleluia. Mais ou menos 700 anos depois, Leônidas também tem uma estratégia. O inimigo é poderoso, o exército é numeroso. 200 mil homens contra 300. Mas ele também concebe uma estratégia. Ele diz, eu não vou esperar eles chegarem aqui.
Não vou esperar entrarem nas nossas cidades. Não vou esperar eles entrarem no Peloponeso, que é a península que está ligada ao continente grego pelo istmo de Corinto, uma pequeniníssima faixa de terra onde estava Esparta. Ele diz: não esperarei o inimigo chegar até aqui, eu vou me antecipar, e eu vou viajar até as Termópilas. Termópilas significa, numa tradução direta, quentes portões. O correto para nós soaria portões quentes, também chamados portões de fogo, porque ali havia fontes sulfurosas naquela costa marítima. E na sua filosofia e na sua mitologia, eles chamavam aquele lugar de o portão do Hades. Uma visão diferente que nós temos do inferno, mas eles acreditavam também que ali poderia ser o portão do Hades. O que havia de especial neste lugar é que naquela faixa da praia, a topografia daquele terreno naquele tempo, ela vinha se alterando, e de um terreno plano, de repente, iam acontecendo o crescimento do terreno, o aparecimento de montanhas e de encostas. Então, de um lado havia o paredão rochoso, e aqui caía-se no mar, e uma faixa estreita de terra, onde o viajante teria que passar por ali e entrar num desfiladeiro ou numa garganta. Era um lugar muito estreito. Fazendo isso, Leônidas neutralizou a vantagem numérica de Xerxes. Notem, irmãos, que o inimigo estava tão certo da sua vitória, porque eram 200.000 homens, que o próprio Xerxes, filho de Dario o Grande, veio liderando o exército. Mas quando eles chegaram àquele lugar, não cabiam os 200.000. Eles iam afunilando e ia passando poucas pessoas de cada vez. E quando chegava lá, estava Leônidas com 300 homens. Contudo, irmãos, as semelhanças, elas acabam aqui. Porque Leônidas e Gideão tinham uma formação completamente distinta. Quando uma criança nascia em Esparta, ela era submetida ao exame dos anciãos. Todo bebê nascido em Esparta era cuidadosamente, se é que essa palavra cuidadosa pode ser aplicada. Essa criança era examinada meticulosamente, minuciosamente pelos anciãos. Se tivesse uma deficiência, era descartada. Uma deformidade, descartada. Se parecia doente, era descartada. Se parecia um bebê fraco, descartado. Somente a criança viçosa, forte, já meio com cara de guerreiro, somente essa criança era aprovada. Mas o exame não parava aqui, porque quando essa criança, que raramente era aprovada, se ela fosse aprovada, quando a sua mãe chegava em casa com ela, a própria mãe mergulhava o bebê numa bacia com vinho e deixava a criança ali um tempo, porque eles achavam que isso era um teste que poderia antecipar epilepsia. E se a criança não se comportasse dentro de uma bacia de vinho da maneira que a mãe achava que deveria, essa criança também era descartada. E essas crianças, elas eram lançadas num lugar chamado apotetai, onde elas ficavam para morrer ou eram assassinadas. Os registros dizem que praticamente a metade das crianças eram assassinadas ou deixadas para morrer. Então essa criança que sobrevivia, ela ficava com a mãe até 7 anos. E aos 7 anos ela era tirada da mãe e ela ia ser criada pelo Estado. Ela era educada pelo Estado, mas ela não aprendia matemática, ela não aprendia música, poesia, literatura. No máximo ela aprendia a ler. Dos 7 aos 21 anos, ela era treinada para ser um guerreiro.
ela aprendia as artes marciais, aprendia a luta, o campo de batalha. Ela aprendia a não ter medo de coisa nenhuma, a não temer as intempéries, a não ter medo da solidão, dos ataques. Na verdade, ela era treinada continuamente para atacar. E diferente de uma escola onde, quando duas crianças brigam, um adulto, um monitor separa, ali eles incentivavam, lute mesmo. Então, aqueles que não morriam no exame dos anciãos, que não eram mortos pela própria mãe, porque reprovava, muitos acabavam morrendo nessas escolas. E quando chegava aos 21 anos, desse extrato saía um guerreiro no mais completo sentido da palavra. Os espartanos não eram vinhateiros, nem agricultores, nem criadores de gados. Eles só eram guerreiros. Para fazer esses outros trabalhos tinham as mulheres e os escravos, porque espartano era só guerreiro. Não tinha espartano para mais coisa alguma. E por isso que eu disse que aqui acabam os contrastes. Ou melhor, que aqui acabam as similitudes e começam os contrastes. Porque Gideão, quem era Gideão? Ele disse: a minha família é a mais pobre na tribo de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Notaram? Era um que já seria descartado. Ele não era guerreiro, não era general, não era rei como Leônidas. Não tinha treinamento militar, ele era um agricultor, ele foi achado pelo Senhor colhendo e malhando trigo, escondido, não era nenhum corajosão. E como que é possível que, apesar de todo esse escrutínio, apesar de todo esse crivo na vida de Leônidas, tendo sobrevivido ao exame dos anciãos, tendo sobrevivido ao exame da própria mãe, tendo sobrevivido 14 anos numa escola militar, tendo sido general do exército, um guerreiro, um rei, essa estratégia maravilhosa de antecipar as ações do inimigo, esperando-os em Termópilas, encurralando eles num caminho mínimo, neutralizando a sua vantagem. Como que é possível que antes do terceiro dia de batalha, Leônidas está morto e os 300 estão mortos, e a Grécia ainda vai ficar debaixo do pé da Pérsia por mais 2 anos, até 478 a.C. O que será que aconteceu? E por outro lado, lá em Israel, antes do terceiro dia, Gideão e os 300 já tinham matado 120.000 exércitos inimigos, tropas inimigas. E Israel vai se tornar um lugar pacífico por 40 anos. Por que quando olhamos as semelhanças, e elas parecem que pendem a favor de Leônidas, o que é que acontece? Que ao final, Leônidas é derrotado e Gideão sai vitorioso, volta vivo com os 300, volta para sua casa, para suas famílias. O que será que aconteceu? Queridos irmãos, assim como aconteceu com Gideão, que depois do desenvolvimento da batalha, mais pessoas se uniram a ele, o mesmo aconteceu com Leônidas, depois mais pessoas se uniram, mas Leônidas sucumbe e Gideão sai vitorioso. Nós precisamos notar uma coisa: quando Leônidas vai para o campo da batalha com apenas 300 homens, ele não vai com apenas 300 porque ele quer. Ele queria ter levado mais gente. Ele queria ter trazido atrás de si o exército. Mas os anciãos disseram: não, você não pode ir.
Você não pode levar os exércitos. O oráculo foi consultado e disse: agora não é possível, porque nós estamos no meio da Carneia, que é uma festa religiosa, e ninguém vai ser liberado. Então observe que Leônidas queria levar mais gente. Por outro lado, nós temos Gideão, que tinha mais gente. Já de largada ele tinha 32 mil. Mas olha o que o Senhor disse para Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Notaram? Ele tinha 32 mil de largado. O Senhor falou: é muita gente, não precisa tudo sair não. Porque se você for com 32 mil e prevalecer contra 135 mil, alguém achará que é valentão, que é poderosão, e que não fui eu que fiz isso. Manda quem está com medo para casa. Manda todo mundo que está assustado, que não quer ir para a guerra, manda voltar, não tem problema, pode voltar. Voltaram 22 mil. O Senhor olhou e falou: 10 mil é muito, não precisa. Só tem 135 mil lá, 10 mil não precisa. Eu vou fazer uma prova, quem for reprovado, volta também. Voltaram 9.700. O Senhor olhou e falou: agora todos saberão que fui eu que fiz. Quando o Senhor te der a vitória, todos saberão, foi o Senhor que fez. Aleluia! Até os nossos filhos se lembrarão. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu a vitória, o Senhor operou o milagre, o Senhor curou a enfermidade, o Senhor abriu os caminhos adiante de nós. Aleluia! Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. O que é que aconteceu então que essa vitória fosse possível? É que o Senhor disse para Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Notaram de onde veio a vitória? Porque eu serei contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia, glórias a Deus. Aquela ideia dos cântaros é interessante, né? Não é boazinha aquela ideia? Mas o que é aquilo contra 135 mil tropas? Eu fico até na dúvida, irmãos, se depois de 2, 3 mil pessoas, os outros conseguiram ver aquilo. Você concorda comigo? Você está ali fazendo um fogo ali com 300 pessoas, quantas pessoas conseguem enxergar aquilo? Aqueles ficaram com medo, tá? Mas e os demais? Queridos irmãos, a vitória veio porque o Senhor disse: eu serei contigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, partiram os cântaros, aqueles que tinham em suas mãos esquerdas, e na sua direita a buzina, que tocavam a exclamarem: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Notem que eles não lutaram, irmãos. O texto diz, era só 300 e nem lutaram. Eles ficaram em volta do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300, as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial. Notaram? O Senhor fez com que a sua obra alcançasse os 135 mil. Gideão não teria conseguido, mas o Senhor fez. E naquele dia, naquele momento, já mataram 120 mil. Eles se mataram a si mesmos. 15 mil fugiram, levando os seus reis, Seba e Salmuna. Mas Gideão os perseguiu e matou a esses também, e derrotou todo aquele inimigo. Aleluia. Se você fosse sair agora para o seu campo de batalha, para resolver os problemas que você tem,
as lutas que estão diante de ti nesta nova semana que se apresenta. Quem você seguiria? Leônidas, com todo o seu preparo? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Leônidas está da porta da igreja para fora. Leônidas é o braço de carne. Leônidas é a faculdade. É o curso técnico. É o cursinho preparatório. É a sua habilidade profissional. É a sua capacitação, é a sua experiência humana. E se alguém pensa que dizendo isso, eu falo com demérito dessas coisas, então nem conhece a mim e nem conhece a palavra de Deus, que exalta a importância de todas essas virtudes. Ainda assim, cada uma delas está da porta dessa igreja para fora. É lá que está Leônidas. Gideão está aqui, ao pé do altar. É a fé. Gideão é aquele sentimento que sabe, por mais que eu quisesse, eu nunca prevaleceria contra um exército tão grande. Mas porque Deus está me dizendo, já que eu serei contigo, você será vitorioso. Aleluia. Eu gostaria de orar.